esse, né? A princípio, pela legislação, ele não pode exercer as duas funções, tá? Por quê? Gestor é uma coisa, né? Fiscal é outra. Fiscal está mais atrelado ao acompanhamento da execução, a coisa mais operacional, mais do dia a dia. E o gestor, ele é aquele mais estratégico, é aquele que vai avaliar a necessidade de fazer uma prorrogação de contrato ou não, quando a empresa pede um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele que vai avaliar com base nas informações do fiscal se realmente existe essa necessidade do contrato ser recomposto, né? Então, assim, o gestor seria, digamos assim, o cara mais estratégico, mas ele vai atuar nas atividades com base nas informações do fiscal. E aí, né, quem é da área da administração, a gente sabe que existe uma coisa chamada segregação das funções, né? Quem compra não recebe, quem recebe não paga e por aí vai. Então, o gestor, a princípio, não pode ser fiscal e fiscal não pode ser gestor, ou seja, não pode desempenhar as duas funções. Na 866, isso não estava tão claro. E como a administração pública hoje tem muita escassez de pessoal do quadro, era comum a gente ver isso, tá? Não era uma coisa assim absurda. Hoje, com a nova legislação, está muito claro, dentro da própria lei, o papel do gestor e o papel do fiscal, e a necessidade de ter os dois. E mais importante ainda, a nova lei coloca que os dois já têm que estar previsto desde o momento do ETP. O que é o ETP? É o Estudo Técnico Preliminar, ou seja, o fiscal de contratos e o gestor já tem que participar desde o planejamento da contratação, porque não é ele que vai acompanhar depois, não é ele que vai ter que fazer cumprir todas aquelas obrigações. Então, ele já tem que estar participando desde o início, até para ele poder, né, presumindo que ele tenha algum conhecimento na área, poder opinar também, ó, isso não é viável, né? Dessa maneira não vai ser possível o cumprimento, né? Vai ser necessário, de repente, ter mais alguém. Olha, essa área de conhecimento, esse tipo de serviço, nós não temos ninguém aqui no órgão que conheça, vai ser preciso contratar alguém fora para poder subsidiar esse fiscal e esse gestor de informações, né? Ele vai falar, olha, eu não entendo nada disso, vocês vão ter que me botar para fazer um treinamento, para eu poder ficar qualificado. Então, ele já tem que participar desde lá. Ele já tem que saber desde lá e acompanhar, porque é um processo longo, é um processo que tem muitas etapas e é um processo de imensa responsabilidade. Imensa. E aí, mais importante ainda, né? As pessoas não se dão conta, e infelizmente muitos órgãos ainda, né, que a área de contratações é a maior área da administração pública de derrame de dinheiro público. Porque tudo que a administração pública consome, seja bem, seja obra, seja serviços, é via um contrato administrativo. Ninguém na administração pública tem o poder de enfiar a mão no bolso, pegar um cartão de crédito e pagar uma parcela de 2 milhões de reais de um contrato de prestação de serviço. É tudo via um contrato. Teve um empenho anteriormente, né? Teve uma autorização de pagamento, teve uma fiscalização. Ou seja, na hora que a gente vê as grandes manchetes, né? Tal prefeitura comprou 5 milhões de livros escolares que estavam armazenados num galpão há mais de 5 anos e nunca foram usados. Houve uma licitação ali. Houve um fiscal? Não. Será que aqueles livros que significaram 5 milhões de reais foram entregues o quantitativo relativo a 5 milhões? Muito provavelmente não. Porque, infelizmente, quando é corrupção, a licitação é de 1 milhão de unidades e aí é entregue 100 mil. Ninguém vai contar. A gente vê coisas assim do arco da velha, sabe? Assim, eu já vi situações
de resma de papel ser subtraída folhas. E aí vocês podem novamente pensar, isso é um meme. Pensa num quantitativo para o Brasil inteiro. É muita folha. Transforma isso em dinheiro. São O muitas problema é que resmas. a administração pública, infelizmente, poucos órgãos desenvolveram, né, a análise de custo. Fazer apropriação de custo, porque tudo custa, inclusive o procedimento licitatório, que também não é apropriado como custo, porque se fosse uma licitação não durava 3 anos. Porque imagina, você conduzir um procedimento durante 3 anos. Ó, tecnologia, espaço, servidor, papel. Tem um custo, com certeza. Tem um custo, entendeu? A demora no recebimento do material. Então, assim, você vai para hospitais, é uma coisa absurda. Você vê tomógrafos que foram entregues há 5 anos atrás, parados numa sala cheia de infiltração, sem serem usados, porque quem contratou não previu que ele deveria ser instalado. E aí a licitação demorou tanto tempo que, quando ele foi entregue, a garantia já tinha acabado. Quando acordaram que tinha que ser instalado, não tinha verba. Já está defasado, sabe? Então, assim, você vê situações que são, assim, beira um filme da Almodóvar, sabe? Assim, de tão absurdas que são, entendeu? Infelizmente, né? E aí o que eu fico com pena, na realidade, e preocupada, são com os fiscais. Porque a maioria, pelo menos eu, graças a Deus, nunca conheci um diferente disso, eles são pessoas aplicadas, eles são pessoas dedicadas, são pessoas de boa fé, mas que não têm o preparo adequado, não foram capacitadas, elas não sabem o que fazer. E aí tem medo, às vezes ela tem um cargo de confiança, que aquilo gera uma gratificação no salário dela, ela tem medo de perder a gratificação, todo mundo tem boleto para pagar, né? Ela tem medo de perder a gratificação, ela tem medo de ficar marcada dentro do órgão. E aí tem uma outra coisa também importante: a lei não te permite recusar. Poxa vida! É bem leônica essa lei, hein? Porque isso é uma decisão da autoridade máxima competente do órgão. E você é servidor público ou empregado público. Então, qualquer atividade ligada à administração pública, você é obrigado a aceitar a designação. O nome já diz, designação. É diferente de nomeação. As pessoas confundem isso. Ah, mas eu não vou aceitar ser fiscal. Assim, meu amor, sinto muito te informar, você não tem esse direito. Se fosse um DAS, que você fosse ser nomeado, aí você pode, não, eu não quero exercer esse cargo em confiança. Aí você pode recusar. Agora, designação é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Senão você vai parar lá no almoxarifado, vai parar lá na oficina do transporte, entendeu? Vai responder a um recurso administrativo, né? Porque você se negou a cumprir. É uma insubordinação, inclusive. Uma insubordinação. Né? É uma insubordinação. E um outro detalhe: você ganha alguma coisa para exercer essa função, alguma gratificação? Não, nada. Diferente da nomeação, né? A designação não gera valor adicional, né? Não gera. Então, assim, você vai trabalhar mais, sem preparo, pode ser responsabilizado, pode ter seus bens pessoais penhorados, porque, ao final e ao cabo, se for identificado pelos órgãos de controle uma ilegalidade, quando a gente fala numa irregularidade, muitas das vezes isso é sanável dentro do processo, tá? Porque não houve má fé, às vezes é um descuido. Agora, quando fica apurada uma ilegalidade, e que quem não conhece o objeto do contrato pode ser facilmente induzido a praticar uma ilegalidade, e isso for apurado um prejuízo à administração pública, você tem que responder financeiramente.
Ah, mas eu não tenho dinheiro. Sim, mas aquela sua casinha de praia lá em Araruama vai ser penhorada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, sabe, que as pessoas realmente elas não têm noção do Da nível de responsabilidade, né? responsabilidade, né? Sem contar o papel para a própria sociedade, porque se a gente tivesse todos os contratos administrativos, não vou dizer nem 100% fiscalizados, não, tá? Minimamente fiscalizados, acompanhados, a gente não teria esse volume imenso de desvio de verba pública. Porque uma das obrigações do fiscal é toda vez que ele identifica uma prática irregular, algo que não está em conformidade com o contrato, registrar. O cara entregou a resma, que tem 500 páginas com 400, ele ali mesmo tem que falar. Opa, não pode. Está aqui, só tem 400, né? Aí é que você falou, entra outras pessoas. Mas, em termos de trabalho, essa é uma área super interessante, Patrícia. E é tão bom a gente te ouvir, a gente acompanhar, porque é uma área que é pouco conhecida, é uma carreira que está em ascensão, né? A nova legislação vai obrigar ela a ser não, a nova cumprida, né? legislação, que já não é mais tão nova, porque ela é de 2021, ela obriga, né? O problema é que nós passamos aí pela pandemia e a coisa, né, acabou caindo meio que num esquecimento. E aí, todo ano, você tem contingenciamento de verba, você tem corte de verba, e aí, quando isso acontece, a primeira coisa que os órgãos fazem é cortar treinamento, entendeu? E aí bota a pessoa sem condição. Mas o servidor, pela nova lei, ele tem o direito de pedir capacitação. Isso é um direito dele. Ele não tem direito de se negar, mas ele tem direito de ser capacitado, de ser preparado para exercer aquela função. Então, eu sempre falo o seguinte para o pessoal: olha, você gostando ou não gostando, reclamar não vai adiantar. Você vai ter que fiscalizar de qualquer jeito. Então, é muito melhor você fiscalizar estando preparado do que com uma venda nos olhos. Uhum. E sendo responsabilizado. O pouco direito que você tem, que é pedir para ser capacitado, o exerça. Entendeu? Uhum. Porque, pelo menos, você vai ter um norte. Ah, vai ficar fera com um treinamento? Não, até porque os treinamentos nessa área normalmente são 3 dias, 24 horas no total. São treinamentos mais enxutos, né? Enxutos, até por conta da questão comercial, retirar o servidor do órgão, né, por 3 dias, às vezes é complicado e tal. Mas isso vai abrir os olhos dele, primeiro, para as principais questões. Segundo, ele vai saber aonde buscar informação. E ele vai saber o que fazer. Agora, a experiência vai vir com a prática. E na hora que ele virar um senhor fiscal de contratos, ele passa a ter passe. Uhum. Porque na hora que um órgão sério descobre que uma instituição tem um cara lá que é muito bom como fiscal de contratos, esse órgão dá um jeito de oferecer um DAS para ele e pedir a transferência dele. Até internamente ele tem possibilidade de fazer a ascensão de carreira, né? Independentemente sim, porque ele passa a ter valor, porque ele gera economia para a administração pública. A hora que os dirigentes entenderem que um bom fiscal de contratos gera economia, e muita economia, porque e qualidade de serviço. Não, a qualidade, para mim, já é um pressuposto. Já seria... Já é um pressuposto, mas economia financeira, de recursos financeiros. Porque, infelizmente, o que a gente vê nesses contratos é assim, um absurdo o vazamento, a quantidade de dinheiro que vai para o ralo. É isso aí, gente. O assunto é muito bom, mas vocês sabem que a hora não para de andar, né? Eu acho que a gente vai ter que te chamar em outro momento, Patrícia, para a gente fechar esse assunto, que é um assunto muito importante. É uma carreira nova que está surgindo, gente. Nova no sentido de que ela está se tornando cada vez mais necessária e que ela está sendo uma exigência que a gente sabe. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente.
Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.